7 de dezembro completam-se 50 anos do ataque japonês a Pearl Harbor, que levou os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial. Paulo Henrique Amorim mostra que, no fundo, a Guerra do Pacífico ainda não acabou. Com meio século de distância, aqueles jovens estacionados na base de Pearl Harbor parecem ter, para todo americano, o semblante de heróis nacionais. O tempo deixou marcas, mas não apagou o sentimento de que eles souberam transformar um ato de traição na chama que animou a vitória. A América derrotou o Japão, mas nunca vai esquecer Pearl Harbor. Para os americanos, naquela baía do Havaí, quase perdida entre a Ásia e a América, o ano de 1941 estava acabando como começou, em paz. A América não tinha entrado na guerra e não queria ir à guerra. Mas do outro lado do Oceano Pacífico, o Japão se organizava para a guerra. O país inteiro se inclinava diante de uma força maior: crescer para fora do Japão. E para o imperador Hirohito, aquele sonho era a encarnação do seu império. Só os Estados Unidos tinham o poder de conter o Japão, o poder, mas não a vontade. O comandante em chefe da Força Naval Conjunta do Império Japonês, o almirante Yamamoto, sempre achou que a guerra com os Estados Unidos era inevitável. Ele tinha estudado na América, conhecia a América e sabia que a América não ia assistir, imóvel, à própria derrota. Para o general Norman Schwarzkopf, o herói da Guerra do Golfo, Yamamoto sabia que jamais ganharia a guerra. Ele tinha recebido uma tarefa do governo e ia cumpri-la da melhor maneira. Mas Pearl Harbor seria apenas uma forma de retardar a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. A América, na verdade, não acreditava num ataque japonês, muito menos a Pearl Harbor, que ficava muito longe do Japão, era quase inacessível e parecia muito bem defendida. Até que chegou ao consulado do Japão, em Honolulu, no Havaí, um jovem diplomata que se dizia chamar Morimura e era, na verdade, o terceiro secretário Yoshikawa. Era um espião. Há poucos dias ele foi localizado num asilo no Japão, cego, doente e esquecido. E ele diz: não fiz por dinheiro nem por poder. Fiz pelo Japão e me orgulho disso. Morimura tinha recebido num pedaço de papel de arroz uma pergunta por escrito: quando há mais navios de guerra fundeados na Baía de Pearl? Em novembro de 41 ele respondeu: aos domingos. O almirante Yamamoto recebeu a mensagem e decidiu: se o inimigo deixa a porta aberta, temos que entrar rápido. Schwarzkopf lembra que na guerra quem ataca tem sempre uma vantagem estratégica. Ele sabe quando e onde vai atacar. Yamamoto gostava de jogar a dinheiro. Ele sabia que metade de seus homens podia não voltar de Pearl Harbor. Mas ele resolveu apostar e ganhou. 50 anos atrás, por algum tempo, o Japão ganhou da América. Às 5:50 da manhã do domingo 7 de dezembro de 1941, os porta-aviões japoneses estavam na posição pré-determinada. Ia começar a Operação Z, mas os ventos fortes e a chuva atrasaram os planos. Só às 6:10 os lendários aviões de combate Zero começam a decolar. São ondas sucessivas de bombardeiros que partem rumo ao Havaí. Às 7:15 da manhã inicia-se uma nova onda. Em 1h30, lembra Schwarzkopf, o homem que concebeu a decisiva campanha aérea contra o Iraque, Yamamoto lançou ao mar 350 aviões. Foi a mais rápida ofensiva aérea da história militar. Em Pearl Harbor, todas as estações de rádio ainda estavam fora do ar, menos a KGMB, com um programa de músicas românticas, pois os japoneses usaram o sinal dela para se orientar em direção ao alvo. Naquela manhã, a base de Pearl estava usando, ainda de forma experimental, uma nova engenhoca, o radar. O operador de plantão viu a tela cheia de pontos negros. Pensou que era um defeito, ele ainda não estava acostumado com a máquina. Mas ligou para o chefe. O chefe não deu importância.
Devia ser uma esquadrilha americana a oeste, vindo dos Estados Unidos. 1 hora depois da decolagem, a leste, os aviões japoneses receberam a ordem de atacar. O inimigo tinha sido apanhado de surpresa. Tora, tora, tora. No contra-torpedeiro Nevada, a banda estava fazendo um treino bem cedo para o campeonato de bandas de música da base. O Nevada repassava o hino nacional americano quando foi atingido. Às 8h50, uma bomba do tamanho de um carro Volkswagen atingiu o casco do Arizona. Entrou nos sistemas de munição e abastecimento de combustível e o navio inteiro explodiu. Toneladas e toneladas de munição, milhares e milhares de barris de petróleo, tudo explodiu ao mesmo tempo. O Arizona foi o maior feito japonês naquele ataque. Você não faz ideia do barulho, diz esse marujo sobrevivente. Eu podia ouvir o barulho ainda 2 semanas mais tarde. Aquilo era uma bola de fogo. Os que conseguiam sair pareciam um pedaço de lenha em chamas. Eu reconheci um amigo e toquei nele. A pele dele grudou na minha mão. – 2.403 mortos, 1.178 feridos, 8 navios afundados, 10 navios destruídos e 160 aviões destruídos. Esse foi o balanço de Pearl Harbor. Tudo isso sem que os Estados Unidos estivessem em guerra. Os jornais davam edições extra. Traição japonesa. No domingo à noite, as rádios ousaram interromper a transmissão do jogo de futebol americano do Giants, de Nova York, contra um time de Washington. Pearl Harbor, que ninguém sabia onde ficava, tinha sido atacada. Naquela noite mesmo, o presidente Franklin Roosevelt foi ao Congresso dizer que aquela data será sempre lembrada como uma infâmia. Os Estados Unidos foram obrigados a entrar na guerra. Jogaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E no dia 2 de setembro de 1945, os japoneses assinaram a rendição a bordo do couraçado Missouri, ancorado na Baía de Tóquio, diante do general Douglas MacArthur. Agora, ao se lembrar de Pearl Harbor, os americanos parecem que estão sofrendo muito. Cada americano parece ver em cada japonês um almirante Yamamoto, eficiente, mas traiçoeiro. Essa guerra ainda não terminou. A date which will live in infamy.